E adivinha qual opção os governos sempre escolhem? Eles escolhem a impressão monetária. Durante a pandemia, o M1 americano, que é a quantidade de dinheiro circulando na economia, explodiu de 4 trilhões para mais de 20 trilhões em menos de 2 anos. 5 vezes mais dinheiro no sistema em questão de meses. E é por isso que desde 1913 o dólar já perdeu 96% do poder de compra. É como uma jarra de suco de laranja, onde alguém vai adicionando água constantemente. O suco continua lá, só que cada vez mais diluído, cada vez menos laranja, cada vez menos valor. E Ray Dalio estudou 500 anos de história econômica e identificou esse padrão se repetindo em todos os grandes impérios que já existiram. Quando um império acumula dívida demais, quando começa a imprimir moeda para cobrir o rombo, quando perde a confiança dos credores internacionais, aí o capital foge. Ele vai para ativos reais, para ouro, para commodity, para países que têm os recursos físicos que o mundo precisa. Bolsas fechadas, moedas destruídas pela hiperinflação e ativos confiscados. E o padrão que o Ray Dalio identifica para essas destruições é sempre o mesmo: dívida excessiva, impressão monetária, perda de confiança, fuga para ativos reais. Te soa familiar? Então o que a gente tem até aqui é um sistema global que rachou em 2022. Um dólar que está perdendo hegemonia, bancos centrais comprando ouro em volumes recordes, ultra ricos movendo metais físicos para Singapura, países construindo alternativas ao sistema de pagamentos americano e os Estados Unidos presos numa armadilha de dívida que historicamente só tem uma saída: imprimir mais dinheiro. Tudo isso está empurrando trilhões de dólares em direção a ativos que não podem ser impressos, não podem ser congelados e não dependem da boa vontade de nenhum governo. E olha, não é só o Ray Dalio que está vendo isso. O Stan Druckenmiller, que é provavelmente um dos melhores investidores da história, com 30% de retorno anualizado por 30 anos, sem um único ano negativo, deu uma entrevista alguns dias atrás e disse que por muitos anos macro não importava muito nas decisões de investimento. Macro estava morto por 10, 15 anos, mas ele acredita que o jogo mudou e que o mundo não funciona mais dessa forma. I'm really excited. Macro has been dead for 10 or 15 years. I don't think that's the case anymore. A forma como ele está se posicionando reflete exatamente isso. Até o final de 2024, a carteira do Druckenmiller era basicamente IA e a Nvidia, a empresa de tecnologia, o mesmo trade que todo mundo estava fazendo. Só que no começo de 26, ele mudou completamente. Hoje, a carteira dele está totalmente migrada para Japão, Coreia, Brasil e commodities, especialmente cobre e ouro, uma aposta clara contra o dólar. Essa não é, então, uma mudança tática, é uma mudança estrutural. O Druckenmiller está fazendo exatamente o que os grandes investidores fizeram em 2002, quando eles perceberam que a era da tecnologia americana tinha acabado e o mundo estava entrando num ciclo de commodities e emergentes. E de todas as commodities, o ouro foi o primeiro a se mover. Só que o ouro, ele é só a ponta do iceberg, porque tem algo acontecendo que vai muito além do ouro. Uma força nova que o ciclo de 2002 não tinha. Uma revolução que está criando uma demanda por recursos físicos numa escala que o mundo nunca viu. E essa força tem nome: inteligência artificial. Mas vamos dar um passo para trás para você entender o tamanho dessa força. Vamos para 1760 na Inglaterra. Um engenheiro chamado James Watt aperfeiçoou a máquina a vapor. E com isso, pela primeira vez na história, a humanidade tinha acesso a uma fonte de energia que não dependia de um músculo humano, de um músculo animal, de vento ou de água. Pela primeira vez, você podia transformar calor em trabalho mecânico, em escala, em qualquer lugar. O que aconteceu depois foi a primeira revolução industrial. Em menos de um século, o mundo mudou mais do que ele tinha mudado nos 1000 anos anteriores. As fábricas, então, substituíram oficinas artesanais. Locomotivas substituíram as carroças, as cidades cresceram do nada, a produção que antes levava semanas passou a levar horas.